E o número de brasileiros que declararam saída fiscal do país cresceu 80% em 5 anos. Esse processo, ele acontece quando o contribuinte, que não é mais residente aqui no nosso país, no Brasil, informa a Receita Federal que vai declarar seus impostos no país onde está vivendo. Isso seguindo as regras e todo o sistema tributário estrangeiro. Mas o que será que está explicando esse movimento e quais são os impactos tributários para quem decide deixar o Brasil? Para a gente falar mais sobre esse assunto, entender mais a respeito disso, a gente conversa agora gentilmente com o Fernando Bittencourt, neste sábado de noite aqui no CNN Prime Time. O Fernando é mestre em Direito Tributário e também sócio do LFB Advogados. Tudo bem? Fernando, obrigado pela participação aqui conosco. Desde já uma ótima noite e já adianto a primeira pergunta, tá? O que esse dado, de alguma maneira, revela de fato? A gente está diante de uma, digamos, migração maior de brasileiros ou principalmente de um movimento de regularização dessas pessoas que já estavam vivendo fora do país? Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a gente tem que ter muita cautela para analisar esses dados, né? Porque a gente tem, de fato, um movimento de regularização. Então, a gente, até por conta de acordos internacionais, de troca de informação entre países, a gente começa a ter um círculo mais fechado para contribuintes que estão fora e não declararam a sua residência fiscal, enfim, a sua saída de residência fiscal. Ao mesmo tempo, a gente começa a ter muito mais informação do que a gente tinha alguns anos atrás. Então, a gente tem que analisar esses dados com muita cautela. Eles podem demonstrar, de fato, uma regularização de contribuintes que já estavam fora do Brasil há bastante tempo, então não nesses últimos 5 anos, talvez até mais, mas também pode demonstrar uma saída, um aumento efetivo de saída nesses últimos anos. Agora, Fernando, para esses empresários, para os investidores, quando a gente fala dessas pessoas que possuem um patrimônio maior, quanto a tributação passou a pesar nessa decisão de mudar, digamos, a residência fiscal? E aí já aproveito também para te perguntar quais os outros fatores que entram nessa conta. A gente fala de câmbio, de segurança jurídica ou até mesmo de ambientes de negócios? Bom, você sair do seu país acaba sendo uma decisão muito pessoal e com certeza quem vai tomar essa decisão leva em consideração uma série de fatores, né? Então, segurança jurídica, tranquilidade, estar em um lugar que faça mais sentido para o estilo de vida e também a gente tem a tributação, né? No Brasil, a gente está nos últimos anos batendo recorde de carga tributária ano após ano. No último ano, a gente teve uma carga tributária de mais de 32% do produto interno bruto. E o que significa, né? Que de tudo que foi produzido no país em 2025, mais de 32% foi parar nos cofres públicos. Então não tem como a gente afastar, né, o fato de que muitas famílias podem efetivamente estar saindo do Brasil por conta de carga tributária. O impacto disso depende porque quando você faz a saída definitiva do Brasil, você passa a ser tributado nesse novo local que você vai passar a residir e aí, via de consequência, a sua tributação vai depender das regras desse local. Agora, deve ter muita gente aí, ou algumas pessoas que ficam se perguntando, na prática, o que muda para o investidor quando ele deixa de ser residente fiscal no Brasil? O que continua sendo tributado por aqui no país? Quais cuidados precisam ser tomados quando a gente fala de patrimônio, de investimento, por exemplo, ou então rendimentos que são mantidos no Brasil? Bom, a gente tem uma série de... Vou explicar como funciona o conceito de tributação de renda exterior, né? Todos os países, em regra, eles têm políticas que favorecem a entrada de dinheiro no país, tá? Então, para você favorecer essa entrada, você tem que dar condições ao estrangeiro que façam sentido para ele em relação à tributação. Então, em regra, para a maior parte dos investimentos, um não residente tem uma tributação inferior do que um residente no país. Então, essa conta pode fazer muito sentido para quem tem bastante patrimônio no país. Então, a gente tem uma tributação diferenciada em alguns tipos de investimentos, a gente tem uma tributação, aí, logicamente, quando você já não é mais residente, a tributação, em regra, é na fonte. Você tem uma tributação diferenciada também para quem tem muitos imóveis. Então, para quem tem um patrimônio grande e vive de renda desses patrimônios, pode fazer muito mais sentido ser tributado como um não residente do que como residente. Então, isso pode ser um fator que leve essa pessoa a efetivamente querer deixar o Brasil nessa condição. Agora, Fernando, aproveitando a sua companhia, todo o seu conhecimento, a gente sabe que a Receita Federal diz, que está mais atenta em casos de pessoas que, porventura, simulam
uma saída fiscal, né? Mas aí continuam com a vida econômica aqui no país, no Brasil. O que de fato caracteriza uma saída legítima e quais são hoje os principais riscos, por exemplo, para quem tenta apenas mudar o endereço fiscal no papel, ou seja, tenta ali ludibriar de alguma maneira? Como eu disse, a gente acaba tendo uma série de novos acordos internacionais e de modelos que facilitam muito para a Receita Federal, não só do Brasil, mas dos outros países, entender aonde está o patrimônio dos seus cidadãos, dos seus residentes. Então, hoje fica muito mais fácil de se ver, né, uma simulação de saída fiscal do que era no passado. Qual que é a regra? Para você não ser residente no país, você não pode ficar, para você ser não residente, no caso, você não pode ficar no país 184 dias. Você pode ficar até 183 dias, ainda que alternados, não consecutivos. Então, muitas pessoas fazem todo o trâmite formal da saída, né? Eles comunicam a saída, eles fazem a declaração de saída definitiva, entregam a declaração final com recolhimento da última declaração de imposto de renda como residente, só que eles não cumprem esse ponto de não estar no Brasil por 184 dias. Isso acaba ficando mais fácil de ver, até por conta dessa proximidade que a gente tem hoje do sistema financeiro com o sistema fiscal. Então, poxa vida, o uso de cartão de crédito do não residente aqui no Brasil, às vezes a escola dos filhos continua sendo paga aqui no Brasil, às vezes até mesmo aluguéis sendo pagos aqui no Brasil. Então, tem uma série de fatos que acabam demonstrando para a Receita Federal que aquela saída não foi uma saída de fato, foi sim uma saída simulada. E aí o contribuinte tem um grande risco com a aplicação de multas e a retroatividade ali daquele período que ele se disse não residente, mas estava residente aqui, ele vai poder ser cobrado do imposto de renda em todo o período. E um ponto que é importante dizer, em regra, quando você sai do Brasil, né, você deixa de ser residente no Brasil, você vai passar a ser residente em algum outro local. Então, nesses casos de simulação, além do risco Brasil, você ser questionado a pagar esse tributo que deixou de ser pago nos anos que você estava simulando a sua saída, você ainda pode ter que manter o pagamento daqueles tributos que você pagou no outro local que você, em tese, residiu. A gente conversou com o Fernando Bittencourt, que é mestre em Direito Tributário e também sócio do LFB Advogados. Fernando, obrigado por sua companhia aqui com a gente no CNN Prime Time. Ótima noite, bom sábado. Foi um prazer, boa noite.